Uma mensagem de 15 minutos e eu vou completá-la com mais 15 minutos. Hoje o Senhor tem uma palavra rema ao teu coração. Então vocês que estão na live, quiserem receber do alto céus uma palavra hoje poderosa, permaneça conosco mais uns 30 minutinhos aí, ok? Deus abençoe a todos. Pastor Elaine. Aleluia. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais a palavra do Senhor, porque os cultos de quinta-feira estão sendo cultos de estudo, de ensino. E hoje o tema do nosso culto é o que não oferecer a Deus e o que oferecer a Deus. Então nós vamos estar aprendendo o que não oferecer a Deus e o que oferecer a Deus. E nós vamos estar falando sobre, como exemplo, o profeta, o sacerdote Eli. E o sacerdote Eli, ele estava vivendo numa época, uma grande crise governamental e uma grande crise religiosa em Israel. E nessa época, era ele que governava o povo, era ele que aconselhava como juiz, como sacerdote, onde vivia ele e os seus dois filhos, Rafini e Finéias, né? E Samuel, 1 Samuel, que diz esse texto, que fala, que conta essa história, conta a história de uma mulher que se chamava Ana. E Ana, de ano em ano, ia até o templo e lá ela orava e suplicava a Deus, porque ela tinha um pedido a Deus e ainda não tinha recebido. Ela gostaria de ter um filho e a sua madre era fechada e por isso ela se envergonhava. É uma história que todos nós já conhecemos, mas nós vamos falar poucas coisas sobre isso. Então Ana, toda vez que ela ia lá, ela orava a Deus. E neste dia em específico, onde Eli também estava ali naquele tempo, ela orava, mas de uma forma muito diferente. Ela orava de todo o seu coração, se derramando na presença de Deus e falando com o Senhor, sabe assim, tudo que estava no seu âmago, tudo que estava dentro dela, e falando para Deus que ela sentia muita tristeza, muita dor, por estar vivendo aquela situação e não ter recebido a graça do Senhor de ter um filho. E ela fez um voto ali com o Senhor. Ela falou assim: Senhor, se você me conceder um filho, quando ele nascer, eu vou devolver ao Senhor, E assim ela fez. Mas Eli, ele era já de idade avançada, ele já era um velho. E as pessoas, às vezes, que vai chegando numa idade avançada, isso pode acontecer com uma pessoa que está de idade avançada, ou pode também acontecer com um jovem. Isso vai depender da sua mente, do seu pensamento, do que você está vivendo. Mas ele, como ele já estava velho, ali servindo a Deus, julgando as pessoas, ali falando com o Senhor, ele já estava vivendo um tradicionalismo, um comodismo, uma religiosidade, já vivia rotinas. Aquilo para ele já era uma rotina, Vivia uma vida vazia, somente com os preceitos, humanos, mas ele esqueceu daquele primeiro amor, daquela primeiro amor que a gente, quando busca o Senhor, quando a gente abre o nosso coração a Deus, a gente fica fervoroso com o Senhor, ora a Deus, fala com o Senhor, é mais espiritual, mas ele já estava vivendo uma outra fase. E essa fase que ele estava vivendo, lá no verso de 1 Samuel 1,14, ele vendo aquela mulher ali orando, olha o comentário que ele faz. Eli diz: até quando estás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Então Eli viu
viu aquela mulher orando, se derramando na presença do Senhor, ele já pensou: essa mulher está bêbada, essa mulher tomou vinho, essa mulher não está falando nada com nada, porque ela orava, ela chorava, ela se derramava, né? E ele não compreendeu. Por quê? Porque dentro dele o espiritual estava morno, estava ali esquecido. Ele estava com o eu dele, né? O eu dele humano mais aflorado do que o espiritual. Então é aquilo que o pastor sempre comenta conosco, né? Não importa como a gente começa, mas como a gente termina. Então não adianta a gente começar bem e terminar mal, né? A presença do Senhor nós temos que buscá-la todos os dias. A nossa mente tem que ser renovada todos os dias. Então o que eu aprendo? A primeira coisa que eu aprendo, que eu não posso oferecer para Deus. Eu não posso oferecer para Deus, mesmo eu sendo velho ou eu sendo jovem, eu não posso oferecer a Deus o meu julgamento humano. Eu não posso tomar esse poder que não cabe a mim. A palavra de Deus, né, nos ensina que somente Deus vai julgar o mundo, nem Jesus vai nos julgar. O julgamento, ele nos traz o achismo, né? Nos leva a agir como o velho Eli. A gente olha aquela pessoa e julga ela por, às vezes, ela está chorando, por ela estar falando alto, ou por uma outra situação. Então nós tiramos aquele olhar espiritual, aquele olhar de Deus, aquela espiritualidade que nós temos que ter todos os dias, e começamos a julgar. E isso nós não devemos oferecer a Deus, o nosso julgamento, porque não podemos tocar nos ungidos de Deus, não podemos fazer com as nossas próprias mãos. E esse julgamento, o que esse julgamento traz? Ele traz a falta de fé, porque ele não olhou com o olhar ali que aquela mulher todo ano ia ali, estava orando, ela estava clamando a Deus, ela estava buscando a Deus. E ao invés de ele aplainar o caminho daquela mulher, que era o seu papel como sacerdote, né, que era aplainar o caminho do justo, ele estava fazendo ao contrário. Em vez de ele aplainar aquela comunhão, que a palavra diz que bendito aquele que medita na palavra de dia e de noite, aquele que busca Deus de dia e de noite, em vez dele se alegrar com aquilo, ele começou a julgar. E o julgamento, o que faz o julgamento humano? Ele traz desânimo, ele traz a depressão nas pessoas, ele vai contra a vontade de Deus. E isso eu não posso oferecer. Da mesma forma, a palavra diz que em Mateus 7, 1 ao 5, ele fala assim, que da mesma forma que eu julgar, eu vou ser julgada. E assim aconteceu, e nós vamos ver um pouquinho mais à frente, com Eli. Porque Jesus, ele nos ensina que ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Ele nos veio para trazer a salvação. Então eu não posso oferecer isso a Deus, eu tenho que fazer ao contrário, né? A oferecer. Porque o julgar do homem para Jesus é falhar no perdão. Quando nós julgamos, nós falhamos no perdão. E Eli, né, por ele estar velho já, ele também estava um homem gordo, pesado, né, já não tinha mais a mesmo vigor. E às vezes acontece conosco, às vezes a gente está velho de casa, velho de igreja, né, não tem mais aquele vigor, aquele ânimo de buscar a Deus, aquele ânimo de dar glória a Deus, aleluia, e dar palma, e tudo que o pastor falar, e, sabe, muda o nosso vigor, muda o nosso olhar com o tempo. Então, eu creio que Deus nessa noite Ele está dizendo para mim e para você, nos dando uma chacoalhadinha, para que venha voltar esse vigor, este ânimo, né, para a gente não vir a se acomodar, desanimar, porque às vezes já não buscamos a Deus como antigamente, e isso traz para nós um grande desânimo.
E outra coisa que nós não podemos oferecer a Deus, nunca, é a nossa rejeição a Deus. Não podemos rejeitar a Deus. No livro de 1 Samuel, um pouquinho à frente dessa história de Eli, tem uma passagem com o profeta Samuel, o sacerdote Samuel, que fala lá no livro de 1 Samuel 10:19, que diz assim: mas vós rejeitastes hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe dissestes não a Deus, mas constitui um rei sobre a terra. Samuel já era nessa época um sacerdote, porque Eli já tinha morrido e ele ficou o sucessor de Eli, Samuel. E aconteceu da mesma forma que aconteceu com Eli, também aconteceu na época de Samuel. O povo começou a rejeitar a presença de Deus, não desejavam mais a presença de Deus. E rejeitar a Deus traz para nós um outro governo. Quando nós rejeitamos a Deus, nós estamos dizendo a Deus: eu não quero ser governada por ti. Assim como aquele povo também, no tempo de Eli, no tempo de Samuel, foi exatamente isso que eles disseram a Deus. Eles não queriam mais que Samuel e Eli já julgasse, ajudasse com a presença do Senhor aquele povo. Não, eles queriam um rei, eles queriam um homem como eu e você, cheio de defeitos, cheio de pecados, que falharia com certeza, como aconteceu. Então, quando nós rejeitamos a presença do Senhor, nós damos lugar a outra pessoa governar. E quando não é Deus que está governando nós, é o mundo que está governando. E o mundo jaz no maligno. Então, quando nós deixamos esse governo, esse governo do mundo, o que acontece com nós? Nós trocamos a nossa liberdade pela nossa escravidão. Porque foi o que aconteceu com aquele povo, que daí outros povos ganharam a guerra, pelejaram contra eles, porque já não tinham mais aquela presença do Senhor, não tinha mais aquele governo, já não tinha mais aquela direção, já não buscavam mais a Deus, se podiam guerrear, se podiam pelejar. Mas o que aconteceu? Eles trocaram, e daí ficaram cativos e escravos de outros povos. Por quê? Porque negaram a presença do Senhor. Quando rejeitamos, nós negamos a presença de Deus. Então alguém vai governar, ou eu própria, ou o mundo, ou o diabo, alguém vai governar. Se Deus não está governando, que é o bem, o mal vai estar governando. E o mal que a gente fala, por quê? Porque atitudes que os homens tomam são atitudes que nós não temos certeza. Nós só temos certeza quando vem de Deus. Nós buscamos a Deus, Deus fala conosco, aí nós temos a certeza que vai dar certo, ou que aquilo está na direção de Deus. E a palavra, quando nós conhecemos a verdade, que é a palavra nos liberta, porque a palavra nos ensina que Deus é o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós estamos seguindo outros passos, nós estamos na direção contrária da vontade de Deus. E esse velho, essa pessoa cansada, como estava Eli, já pesado, desanimado, ele ainda também estava cego das suas vistas. Mas a pior cegueira de Eli não era a cegueira física dele, era a cegueira espiritual. A pior cegueira que ele estava vivendo era a cegueira espiritual, porque ele oferecia a Deus aquilo que Deus não se agradava, aquilo que ele já sabia o que era correto, e Deus não se agradava.
Deus fala que quando ele estava passando por essa situação, por esses conflitos, por essas guerras em Israel, ele não conseguia nem governar os seus filhos. Seus filhos não ouviam mais, não queriam mais saber da palavra de Deus. O povo não queria mais saber. Então ele já estava numa cegueira. E Deus decide, por causa dessa cegueira também espiritual, esse cansaço que ele estava, essa rejeição, esse julgamento que ele já estava agindo como um homem não espiritual, que ele foi chamado para ser um homem espiritual. Ele já tinha quebrado esse voto com Deus, porque ele já estava agindo de maneira contrária do que ele tinha prometido para o Senhor. Então, o que Deus faz? Ele julga Eli. Da mesma maneira que seremos julgados, que julgamos, seremos julgados. E na palavra de Deus, se você ler o texto, diz que Deus não aceitaria nenhuma oferta para ele ser livrado do julgamento. Deus não aceitaria nada. Por quê? Porque eles já estavam com o governo deles, já estavam invadindo o seu ser, a sua vontade, o mundanismo, deles já estava contaminado. E ele contaminou os filhos, contaminou o povo. Então era necessário que ele fosse morto. E assim aconteceu. O que eu não posso oferecer para o Senhor? A terceira coisa, eu não posso oferecer para Deus um voto de tolo. E Eclesiastes 4:5 diz que se eu fizer um voto a Deus, é melhor que eu cumpra. Porque se eu não cumprir, é melhor que eu nem ofereça um voto ao Senhor. É pior. Ele tinha um voto com o Senhor. Ele era um sacerdote. Ele era um homem que falava com Deus. Era um homem que estava nas suas mãos o governo daquele povo. Porque Deus falava com ele para que ele governasse aquele povo. Mas ele foi se perdendo com o tempo. A idade foi atrapalhando. O comodismo foi atrapalhando. O mundo foi invadindo. As coisas do mundo foi contaminando ele, foi contaminando seus filhos e caiu em desgraça. Eli julgou Ana naquele momento que Ana estava ali orando, falando com Deus. Ele achou que aquela mulher estava embriagada. Mas olha o coração de Ana. O que Ana prometeu, o voto que Ana fez, ela cumpriu. Por que ela cumpriu? Porque ela entendeu que Deus deu para ela. E a glória e a honra, Deus não faz troca com nada. Não faz troca com o mundo, não faz troca com nada e nada. Deus, ele não dá glória para outro. Então, quando eu quebro esse voto, eu estou dando a honra para outra situação. Então é muito sério, por isso que nós não devemos quebrar o voto. Se fizermos o voto, nós temos que cumprir, ou melhor, não fazer o voto. E as consequências, ela vem muito forte. E Eli, pelo seu desânimo, ele estava fraco já, o governo, ele não tinha mais o governo dos seus filhos, não tinha mais o governo do seu povo, ele já estava mal perante Deus. E aqueles filhos, naquelas pelejas, quando aconteceu aqueles conflitos que aconteciam sempre, o que aconteceu? Os filhos de Eli foram lá e tomaram a arca da aliança, que era a presença de Deus. Eles desobedeceram, porque eles sabiam que aquilo não pertencia a ele,
quem tinha que podia levar a arca somente o sacerdote. E eles não, porque eles ficaram com medo, com a situação, eles tomaram aquela arca e veio uma grande retaliação sobre a vida deles. Quando eles tocaram na arca, eles foram mortos. E quando vieram da peleja, né, teve muita destruição, muita morte, porque aonde há julgamento, aonde há rejeição a Deus, onde a glória não é para Deus, há muita morte, há muita destruição. É isso que acontece conosco. E não só morte física, mas a gente está morto vivo, né? Nosso coração, a nossa mente, nós estamos vivos só no corpo ali presente, mas a vida já não tem mais sentido. Por isso que muitos caem em depressão, né? Se suicidam e grandes tragédias acontecem. Por quê? Porque nós entregamos a Deus, oferecemos a Deus aquilo que não agrada a Ele. E onde o povo deixou o governo de Deus, muitos morreram. E ouvindo o que aconteceu, quando Eli ouve tudo o que aconteceu, foi mais de, se eu não me engano na palavra diz, mais de 3.000 homens morreram, junto estavam seus filhos. Quando ele escuta aquilo, ele estava sentado esperando o povo voltar, ele cai da cadeira, bate a cabeça, quebra o pescoço e morre. Então a destruição foi total. Por quê? Porque Deus falou que ia fazer isso. Deus já tinha falado para Samuel que ia acontecer isso. Abriu os olhos de Eli. Abriu os olhos de Eli para que Eli falasse com o povo o que estava acontecendo. O povo estava rejeitando a Deus. O povo estava esquecendo dos ensinos de Deus. A destruição ia chegar, mas mesmo assim, o povo não voltou atrás. E aí houve muita morte, houve muita destruição. Que a gente não, com esse exemplo, né, da palavra de Deus, com o exemplo de Eli, né, com o exemplo de Ana, com o exemplo de Samuel, com os exemplos que nós temos na palavra de Deus, ou que a gente vê nas vidas das pessoas, que a gente venha aprender, mas não errando, que a gente olhe, né, nós que conhecemos a palavra de Deus, que conhecemos a verdade, que a gente busque a verdade. Se nós estamos desanimados, vivendo essa mesmice que ele estava vivendo, que nós possamos pedir ao Senhor para que venha renovar a nossa mente, para que a gente venha ter o mesmo vigor, né, de iniciante, e que a gente venha persistir até o fim. Até o fim. Não desistam, persistam em entregar a Deus e oferecer a Deus aquilo que agrade a Deus, porque o retorno, né, é a semeadura. O que você planta, você colhe. Daí, se você plantar coisas que Deus não quer receber, você também vai receber coisas que você também não quer receber. Mas se você quiser coisas boas, retornos bons, ofereça a Deus aquilo que agrada e aquilo que Deus recolhe com alegria no coração. Amém? Deus os abençoe. Amém. Deus abençoe a todos, graça e paz. Pastora Elaine, ela falou que nós não devemos oferecer a Deus. Eu quero ser rápido, breve, e eu quero só ministrar na palavra o que nós devemos oferecer a Deus. Você já parou para pensar? Um Deus que tem tudo, um Deus que criou os céus, que criou a terra, que tem tudo nas suas mãos, onipotente, onisciente, onipresente, o que nós poderíamos entregar a Deus? O salmista Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus.
Então ele escreveu o Salmo 37, no verso 5, dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Quando você entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, o mais ele fará. Por quê? Porque é exatamente ele que nos disse que nós iríamos passar por aflições nessa terra, mas deveríamos ter bom ânimo nele, pois ele venceu o mundo. Pastor Elaine estava falando daquilo que nós não devemos oferecer a Deus, e dando o exemplo do profeta Eli, que já era um senhor de idade, já estava desanimado, entristecido, cego, mas isso não é a vontade de Deus para nós. Tanto que não é a vontade de Deus, que se fala da oração de Ana. Ana, ela se rendeu aos pés do Senhor e orou de uma forma tão linda, tão maravilhosa, entregando o seu coração a Deus. Então, o que nós devemos oferecer a Deus? Só uma única coisa: o teu coração, a tua essência verdadeira para com Ele. Ana, a oração de Ana mudou todo Israel, porque quando ela orou para pedir a Deus um filho que ela não poderia ter, ela disse: Senhor, se o Senhor me der esse filho, eu consagro ele ao Senhor. Esse filho nasceu porque o Espírito Santo de Deus atendeu o coração daquela mulher que estava totalmente sincera. Ela balbuciava, e aquele que era profeta, olhando aquele coração sincero, julgava aquela mulher como se ela estivesse embriagada. Mas nasceu Samuel, nasceu um homem por conta de um coração sincero, e esse homem salvou Israel. Samuel foi o primeiro profeta, foi o primeiro rei, foi o primeiro sacerdote nessa época, que mudou o quadro de todas as pessoas, porque o Espírito Santo de Deus se apossou dele, porque ele era um homem consagrado ao Senhor. E quando nós nos consagramos a Deus, nós estamos dando o melhor que nós temos para o Senhor. Irmãos, hoje a pastora Elaine comentou, e a gente diz muito isso na vida: mas o meu primeiro amor, eu queria voltar naquele meu primeiro amor. Gente, não é voltar no primeiro amor. O amor, ele só cresce, o amor só aumenta. Então você tem que estar mergulhado no amor, porque o amor é indestrutível. Então não é voltar, eu quero voltar no primeiro amor, não. O primeiro amor é muito bom, mas é como termina que se conta. Esse amor, ele tem que ser multiplicado, e Samuel multiplicou esse amor. Samuel venceu as batalhas que foram colocadas nas suas mãos, não reclamava, tudo ele entregava nas mãos de Deus, e o melhor, ele aprendeu a ouvir a palavra do Senhor. Então ouça a palavra que o Senhor está te dizendo hoje, porque hoje mesmo o teu coração sincero, a tua vida sincera, pode mudar uma história de uma nação. O nascimento daquele menino mudou uma nação. Agora era uma nação fervorosa, agora era uma nação que servia a Deus, uma nação que tinha prazer de servir a Deus. Por isso que a oração, ela é acompanhada de vigilância. Eu já disse isso e vou dizer mais uma vez. É melhor você colocar vigilância na frente do que a própria oração. Porque se você ora e não vigia, daqui a pouco você não está mais orando,
Mas se você vigia a tua vida para oferecer o que você é de fato a Deus, então você vai vigiar na sua oração, você vai vigiar nas suas atitudes, você vai vigiar na sua consagração, no seu jejum, no seu sacerdócio, porque agora no Novo Testamento todos nós somos sacerdotes do Senhor, todos nós podemos interceder uns pelos outros. Agora no Antigo Testamento o profeta é que recebia os oráculos de Deus e passava para as pessoas, né? E as pessoas, para comungar com o Senhor, precisavam ir até esses profetas, para que esses profetas buscassem a Deus. E hoje ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero fazer uma oração com você, você que entendeu que é só uma única coisa. Marta e Maria, Jesus entrou lá dentro da casa delas. Uma rapidinho foi na presença de Jesus e ficou ali. A outra foi cuidar dos afazeres para agradar Jesus. O melhor agrado é estar com Ele, é ser dele, é estar mergulhado nele, é estar ligado com Ele, é estar na mesma sintonia com o Senhor, os céus abertos, Deus falando, nós ouvindo, nós falando e Deus respondendo. Assim foi com Jesus. Por isso que Jesus disse que nós devemos ser imitadores dele, crer nele, porque coisas maiores nós faremos. Jesus Cristo não tinha necessidade de ser batizado nas águas, mas ele honrou a Deus descendo as águas, descendo o batismo nas águas, mostrando, testemunhando ao mundo que ele estava ali para servir a Deus e ser o Salvador. Ele fez a diferença. Os céus então foram abertos. Os céus nunca foi fechado para Jesus, porque os céus sempre foi dele. Agora eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Se você é dele, toda a tua adoração, toda a tua oração, tua comunhão com Deus é verdadeira, os céus não se fecham. Ainda que você peque, os céus abertos faz com que Jesus, o Espírito Santo, gere em nós o arrependimento. Os céus abertos faz com que nós venhamos a buscar o bom ânimo no Senhor. Por isso, se você andar deprimido diante das aflições e não sabe o que fazer para Deus, ou muitos casos também, muitas pessoas dizem assim: puxa pastor, eu tenho dado tão pouco a Deus, eu não tenho tido tempo de pregar a palavra de Deus. Se entregue a Deus, use o teu corpo, a tua alma e o teu espírito e se lance na presença do Senhor e fala para o Senhor, fala: Senhor, eu não quero voltar no primeiro amor. Foi lindo o primeiro amor, foi quando eu te encontrei, foi quando eu te aceitei, mas agora eu amadureci, assim como Paulo. Hoje eu sou homem, eu não penso mais como menino, não falo mais como menino, não ajo mais como menino. Então hoje é um amor sólido, não é uma paixão passageira, porque Jesus ele é eterno e a nossa vida é eterna com Ele, estando nele. Amém, queridos? Qual a tua necessidade hoje? O que você precisa hoje? Ana precisava muito, muito. Deus, quando ela entregou Samuel para Deus, Deus deu mais 5 filhos para ela. Ela teve 6 filhos. Toda a sua casa serviu a Deus, mas porque ela teve
um coração verdadeiro. O que Jesus orou no jardim de Getsemane? Um coração verdadeiro. O que ele queria? Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Isso é o que ele queria. Mas contudo, seja feita a tua vontade. E foi verdadeiro o que Jesus falou. Aleluia. Eu não sei qual é o processo que você está passando. Se está doendo, se está inflamado, se está difícil. Mas faça como Jesus fez. Pai, contudo, seja feita a tua vontade. Mas de verdade, queridos. Seja essência. Seja a menina dos olhos de Deus. Reconheça que você é um sacerdócio santo, um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Oremos ao Senhor. Eu queria que você, mesmo estando na live, estando agora na sua casa, se você puder dobrar os seus joelhos, em nome de Jesus, você que precisa de uma bênção muito grande, de um milagre muito grande, abra teu coração agora e seja verdadeiro com o Senhor. Fala: Senhor, eu pequei e tenho colhido frutos amargosos por conta do meu pecado. Eu errei, eu fiz o que eu não deveria ter feito. Eu andei por muito tempo cego, caído, sem ânimo, totalmente desanimado, Pai, porque as coisas do mundo, as coisas da terra, sempre eram o que estava em primeiro lugar na minha vida. Mas eu quero, Senhor, em nome de Jesus, buscar o Senhor em primeiro lugar, porque assim como Ana queria o filho, mas o que ela queria, ela entregou ao Senhor. E o que nós queremos, nós entregamos ao Senhor, porque Tu sabes todos os desejos do nosso coração. Nós pedimos porque o Senhor nos pede para pedir. É uma forma da nossa comunhão, da nossa intimidade aumentar com o Senhor. Mas ao mesmo tempo, o Senhor já sabe exatamente tudo que vai sair dos nossos lábios. Senhor, atende, assim como o Senhor atendeu a oração de Ana por um filho. Atende as mães que estão desesperadas agora neste momento, Pai, com o coração verdadeiro clamando por verdade, com sede e fome de justiça, pela provisão dos céus, pelo impossível de um Deus onipotente, onisciente, onipresente. E eu declaro, Senhor, vitória nesta noite, Pai, para todo coração sincero. Basta um coração, basta um. Bastou Jesus se colocar na brecha, totalmente santo, e salvou toda a humanidade. Bastou Josué tomar uma decisão e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, entraram na terra prometida. Bastou Noé agradecer ao Senhor e permanecer no ofício de 100 anos construindo a arca, e foi salvo ele e toda a sua casa. Aleluia. Que você seja salvo nessa noite. Eu profetizo que o Senhor está te salvando de você mesmo. A tua vida não mais será a mesma. Você não entregará qualquer coisa mais a Deus. Você não entregará aquilo só simplesmente por entregar, mas você entregará o melhor. Assim como no início, lá em Gênesis, Caim e Abel, um entregou o seu melhor. Aleluia. Deus entregou o seu melhor a nós, que foi Jesus Cristo. Que você entregue o seu melhor. Você vale mais do que o mundo todo. Então se entregue, se renda ao Senhor.
tenha coragem para dizer: Senhor, governa a minha vida, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Se precisa algumas portas ser fechadas, então que o Senhor feche, Pai, ainda que doa, ainda que eu sofra, pois eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Mas abre também as portas, Pai, porque tudo que o Senhor entregar nas nossas mãos estará nas tuas mãos, porque nós estamos nas tuas mãos. Aleluia, louvado seja Deus. Eu declaro a vitória nesta noite, eu declaro Deus visitando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, visitando o seu coração, porque só Ele, somente esse Deus maravilhoso, conhece o nosso coração e sabe todos os intentos, as intenções que tem no âmago da nossa alma. Por isso, se desprenda de tudo e entenda que o melhor que nós podemos entregar a Deus é a nossa essência com verdade absoluta. Seja verdade diante de Deus, porque Ele traz o ânimo. Seja verdade diante de Deus, porque Ele traz a vida. Seja verdade diante de Deus, que Ele traz a existência aquilo que não existe. Seja verdade diante de Deus, que Ele tira da existência aquilo que existe, todo incômodo, todo fardo, toda tribulação, porque Ele mesmo tem dito: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. Obrigado, Deus, porque hoje nós somos curados no nosso espírito e na nossa alma também, Pai. Além das curas das enfermidades físicas que o Senhor tem operado grandiosamente nesses últimos dias, Pai, mas hoje eu peço a Ti em especial: cura a igreja, Deus, cura a noiva do Cordeiro, cura-nos, Pai, e seremos curados, sara-nos e sarados seremos, salva-nos e salvos seremos, porque tudo vem de Deus e voltará para Deus. Por isso, Senhor, nós declaramos que nós somos Teus e o Senhor é o nosso Deus. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos. Receba a bênção de Deus, receba um milagre nesta noite, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Queridos, Deus abençoe a cada um de vocês, que vocês sejam sempre verdadeiros diante de Deus e fica firme no propósito, porque o Senhor Ele é um firme fundamento na nossa vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Vão em paz, que Deus os abençoe. Amém.